Graça e paz. Quero te convidar para refletirmos juntos sobre um texto das Sagradas Escrituras que se encontra aqui no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu ter dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É interessante esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele tem como característica, a busca pela presença de Deus, a busca pela compreensão. Ele, como fariseu, religioso, era estudioso do Antigo Testamento, ele estava atento aos sinais, estava curioso e observando, Jesus em suas ações, e ele vai indagar a Jesus, sobre um fato. Jesus era vindo de Deus, porque os sinais que ele manifestava eram claros. Olha que interessante como Nicodemos, ele tem esta percepção. Mas a resposta de Jesus, ela, na verdade, confronta a nossa posição diante de Deus. Jesus fala assim, olha, é necessário nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, para viver na presença de Deus eternamente, fazer parte do reino do Senhor, tem que nascer de novo. E essa questão do nascer de novo é algo que é pouco trabalhado, pouco discutido e pouco compreendido hoje na vida de muitos, que frequentam as instituições evangélicas e até católicas e religiosas de uma forma geral. O que seria esse nascer de novo? Aqui, Jesus deixa bem claro que não é o nascimento carnal, como se a pessoa reencarnasse várias e várias vezes. É o que a improntidão Nicodemos entendeu, como sua velha vai ir para o ventre e voltar de novo. Não era isso que Jesus estava falando. Ele fala de um nascimento espiritual. Isso porque, se nós lermos claramente e entendermos o que está muito explícito nas Escrituras, é que o ser humano, a humanidade, ela caiu em pecado no princípio. E ao cair em pecado, ao se contaminar com a transgressão, o ser humano, ele morre espiritualmente. Ele pode estar tendo percepções de questões espirituais, ele pode ter aptidões, ele pode ter desejos, ele pode realizar rituais que de alguma forma manifestam alguma espiritualidade, mas o ser humano por si só, ele está morto espiritualmente. E se não houver um nascimento espiritual, é isso que Jesus está dizendo, ele não vai compreender as coisas do reino de Deus. Então a verdade do Evangelho, ela não é compreendida pelo conhecimento teológico. A verdade do Evangelho, ela não é compreendida com um amontoado de argumentos.
A verdade do Evangelho não é compreendido com um envolvimento dentro de uma estrutura evangélica, onde a pessoa ela é saturada, né, a frequentar ali vários cultos e várias liturgias para, de alguma forma, se tornar um cristão. Não! O nascer de novo é uma obra do Espírito. É uma obra que vem do alto. É o Senhor que gera vida no coração do pecador. É o Senhor que gerou vida em Paulo, quando Paulo, obstinado, ia para uma direção totalmente contrária. No livre-arbítrio, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas na soberania de Deus, ele estava acendendo o coração daquele homem com um espírito novo. É Deus que realiza a salvação, é Deus que dá um novo espírito, como cumprimento da profecia de Ezequiel. Ezequiel, ele vê ali o vale de ossos secos, e ali no final daquela profecia, Deus fala que ele colocará um novo espírito. E essa profecia ela se cumpre com a chegada de Jesus. É ele que coloca um novo espírito no coração para pessoas, sejam elas ricas, pobres, cultas, ignorantes, homens, mulheres, terem um novo espírito e a partir dali, começarem a caminhar com o Senhor, caminhar com Cristo. A vida com Cristo é uma vida espiritual. Nós caminhamos pela obra do Espírito. É o Espírito que testifica o nosso espírito acerca das coisas de Deus. Mas então por que ir para a igreja? Então por que ler a Bíblia? Por que orar? Por que tentar buscar a Deus? Isso não tem importância nenhuma? Claro que tem. Claro que tem. Deus ele vai trabalhando nos corações, nas vidas. Deus ele vai chamando, Deus vai trabalhando através das circunstâncias. Seja uma perda, seja uma necessidade, seja uma aflição, uma angústia. As pessoas elas vão buscando a Deus. Seja frequentando um culto evangélico, seja em casa lendo a palavra de Deus. Isso são ações humanas que manifestam um agir de Deus, atraindo pessoas para a sua presença. Entretanto, para que isso possa se concretizar com uma vida transformada, tem que haver um novo nascimento. Nicodemos era doutor da lei, frequentador assíduo da sinagoga, homem curioso e interessado nas promessas de Deus, preocupado com a eternidade, com a vida eterna. Porém, Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo, que ele tivesse um espírito novo para poder compreender as coisas dos céus. A palavra de Deus, a verdade de Deus, ela se discerne espiritualmente. A minha parte é ler, estudar, fazer teologia, buscar conhecimento, orar, clamar, mas é o Espírito que acende a chama no meu coração. É Ele que ilumina a minha mente para compreender as verdades eternas. Façamos a nossa parte, sim. Não devemos cruzar os braços e acharmos que Deus vai fazer tudo. Mas entendemos que quem realmente realiza a obra é o Senhor. É Ele que vai acender na nossa mente a compreensão do Evangelho. Então aqui Jesus ele está dizendo assim, é necessário nascer de novo. Hoje há muitos religiosos que estão enchendo os púlpitos e os templos, mas isso não representa pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Hoje muitos religiosos estão falando em nome de Deus, mas isso não quer dizer que são pessoas
que verdadeiramente nasceram de Deus, nasceram do Espírito. Porque os que verdadeiramente nasceram do Espírito manifestam, através das suas vidas, a glória de Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra possa encontrar guarida em seu coração. Deus abençoe.